Olá, meu nome é Maurício Moreira e Silva Bernardes, sou professor do Departamento de Design e Expressão Gráfica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou preparando esse vídeo para a disciplina de Gestão de Projeto para os cursos de Design, especificamente para dar algumas dicas sobre a atribuição de recursos no Project. Lembro que no meu canal do YouTube você pode encontrar vídeos mais detalhados com algumas informações e instruções que aqui nesse vídeo eu vou passar muito rapidamente. Mas ele vai se constituir como um vídeo de resumo com dicas muito bem estruturadas para você que já está com pé no teu cronograma do project, que ele já está prontinho, está bonitinho, redondinho, com as datas feitas, muito bem vinculado em termos de predecessoras. E aí a gente chega naquela questão, tá, agora eu preciso efetivamente colocar custos para ver o meu orçamento analítico. E aí, como é que eu faço? Então, vou tentar abordar de uma maneira bem resumida. Se você quiser ver um vídeo com mais detalhes, por favor, vai lá no meu canal do YouTube que tem um vídeo lá de 40 minutos explicando passo a passo, construção, vinculação, etc. Tá? Então aqui eu já tenho um projeto exemplo criado, aí ele tem 69 dias de duração, ainda está aqui no ano 2021. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai trabalhar com recursos é efetivamente criar a planilha de recursos. Então, o que eu tenho que fazer é ir na guia tarefa, nesse botão gráfico gigante eu vou abrir a opção e escolho planilha de recursos. Tá? Aqui eu vou para a planilha de recursos. Veja, eu abri a planilha de recursos e eu já construí, já coloquei vários recursos aqui dentro. Tá? Para a nossa disciplina, obviamente, quando cada equipe de trabalho for abrir a planilha de recursos, aqui vai estar vazio. Se você quiser saber como ela é preenchida, vai lá naquele vídeo mais detalhado da aula que descreve exatamente, explica exatamente cada uma dessas colunas e assim por diante, tá? Mas aqui eu queria dar mais um exemplo mais prático, mais rápido, assim, de que recursos esses que a gente está trabalhando. Veja, cada aluno aqui da disciplina ele vai trabalhar na posição em algum momento como gestor, em algum momento como vice-gestor, em algum momento como designer, tá? E a gente precisa estruturar muito bem isso. Então, eu criei uma equipezinha composta pelos seguintes integrantes: o Filipão Celso Rotti, o Renato Portaluppi, a Marta e a Pia Sanders, né? Técnica da seleção brasileira. Todos eles vão participar aí também desse grupo como vice-gestores. Estão vendo ali o nome deles logo abaixo que eu criei os mesmos nomes. E eles também serão os designers. Veja, design Felipão, Celso Rotti e aí respectivamente. Todos esses vão ser recursos de trabalho, tá? Obviamente, isso aí vocês já sabem, porque vocês já viram um vídeo de recursos de orçamentos, o vídeo anterior. Criei aqui uma gráfica, né? Pode ser qualquer gráfica de porte aí, ou pode ser uma gráfica menor também, mas eu botei gráfica porque a ideia aqui é que a gente sabe que talvez vá precisar dessa gráfica, mas a gente não sabe qual é essa gráfica ainda. Coloquei também um outro gestor de projeto, um outro gestor de projeto. Caso que no momento da atribuição a gente não saiba quem é que vai assumir a função de gestor, então a gente atribui esse gestor de projeto aqui. Quando souber, a gente vai lá, só substitui o gestor de projeto pelo gestor especificado da etapa, e é isso, não tem problema nenhum com relação ao cronograma, tá? Mas pelo menos deixei a função gestor de projeto, simplesmente se a gente não souber, por exemplo, alguma atividade que vai acontecer daqui a 2 meses da frente, que a gente sabe que vai ter um gestor de projeto que vai ser designado, mas eu não sei ainda qual vai ser ele dentro da equipe de trabalho aqui na nossa disciplina, então a gente designa gestor de projeto. Quando estiver mais próximo, a gente sabe quem é que vai ser esse cara, então a gente coloca ele, que seria um dos elementos do grupo aí, conforme eu falei. Tá? Isso também pode, com relação a designers, né, e vice-gestores, poderia acontecer a mesma coisa, mas eu preferia que vocês pensassem para todo o projeto, onde é que vão estar alocados os designers? Então, onde é que o Filipão em todas as suas atividades vai atuar?
o Celso Rotti também, o designer Renato Portaluppi também, todas as atividades, para não ficar tendo que substituir sempre, eu vou botar um designer aqui, depois eu vejo como é. Não, é interessante que você saiba quem é a sua equipe que vai trabalhar no teu projeto como um todo. A questão do exemplo do gestor de projeto foi exatamente para dizer assim, vai chegar um determinado momento, por exemplo, daqui a 30 dias, que você não sabe qual dos integrantes da equipe que poderá assumir a função do gestor. Né, e isso vai ser sabido mais próximo do momento. Aí você bota lá o gestor de projeto. Agora, tem já exemplos nessa disciplina onde os alunos eles conversaram sobre a sua rotina, sobre como é o seu semestre, sobre suas entregas de trabalhos em outras disciplinas, ou em estágio, ou mesmo trabalho, e eles mesmo que se distribuíram, disseram, não, eu vou ser o gestor aqui nesse módulo, vou ser o vice-gestor aqui, etc., e ficou ótimo. Eu achei isso excelente, porque eles já se combinaram e se prepararam para todo o semestre nesse caso, tá? O tipo de recurso aqui a gente já explicou em outro vídeo, não vou entrar em detalhes, tá? Aqui só tem dois exemplos de material para a gente saber exatamente como trabalhar. Não quero dizer que a planilha de vocês tem que ser igual a essa, isso aqui é apenas um exemplo para facilitar a vida de vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é quando vocês trabalharem, inserirem o nome dos recursos e especificarem que tipo de recurso se é trabalho, custo ou material, tá? A próxima coluna que você vai trabalhar aqui é apenas a taxa padrão. A gente não vai trabalhar mais com nenhuma outra coluna aqui. Veja o vídeo de recursos e orçamentos que o detalhe explica exatamente o que é cada uma dessas colunas. Mas para efeito desse projeto, apenas a coluna taxa padrão. Para esse semestre, a gente está exercitando um valor horário bruto para os gestores de R$ 80,00 a hora, para o vice-gestor R$ 60,00 a hora e para os designers R$ 50,00 a hora. Tá? Então, foram esses valores que foram especificados. Pois bem, depois que você preparou essa planilha, você não precisa necessariamente ter essa planilha completa para poder começar a atribuição. Muitas vezes você sabe quem é a equipe, então você vai colocar gestor, vice-gestor e designers, obviamente aqui, mas às vezes faltam alguns outros materiaizinhos, né? Algum outro prestador de serviço como essa gráfica, por exemplo, que pode aparecer ao longo do desenvolvimento do projeto. Aí não tem nenhum problema, ao longo do desenvolvimento do projeto você vem nessa planilha de recursos aqui, e tem que ser aqui, você vem lá e insere esses recursos novos aqui dentro com o projeto em andamento. Né? Vai haver alteração de custo? Vai, né? Mas a gente espera que isso não seja significativo. Lembra que se for uma alteração significativa, quer dizer, de grande valor, isso tem que ser submetido à gestão, né? Particularmente quem patrocina financeiramente o projeto, que são os diretores Maurício e Sandro Fetter. Então nós temos que autorizar, porque a parte financeira, o projeto de vocês está sendo bancado pelos donos da empresa, no caso, CEOs Maurício e Sandro. Tá? Então quando a gente trabalha nessa base, está tudo pronto, bonitinho, a gente pode voltar então para o gráfico de Gantt. Veja. O gráfico de Gantt, quando a gente volta para o gráfico de Gantt, a gente vai ter que fazer agora uma alteraçãozinha no tipo de tarefa para poder receber esses recursos. Eu já expliquei nos vídeos anteriores, né? Então, por favor, assista o vídeo anterior sobre recursos e orçamentos, que existem 3 tipos de tarefa, tarefas de duração fixa, de trabalho fixo e de custos fixos. O project, por default, quando a gente cria o arquivo MPP, nesse caso o projeto exemplo, todas as atividades elas são do tipo unidades fixas, o que não nos resolve. Se você quer saber o que é trabalho fixo, unidade fixa, duração fixa, veja no outro vídeo, tá? No vídeo anterior. Mas aqui, para a gente poder trabalhar, a gente vai ter que deixar todas as atividades como duração fixa. E aí você pode me perguntar, professor, como é que eu consigo enxergar como uma determinada tarefa, o tipo né, ela é o quê? Como é que eu enxergo isso? Bom, basta você chegar numa dessas tarefas, dar 2 cliques rápidos, por exemplo, criar o conceito da equipe. Venho aqui, dou 2 cliques rápidos, ele vai abrir uma janela de informação da tarefa. Aí você vai na guia avançado, e aí você vai ver que bem na parte intermediária vai dizer tipo da tarefa. Veja, ela está como unidades fixas, está vendo lá? Ó? E tem as três tipos que a gente já trabalhou em outro vídeo, que é duração fixa, trabalho fixo e unidades fixas. Então,
o que você vai ter que fazer? Todas essas tarefas, todas, você tem que passar para para duração fixa, desculpe, para duração fixa. A melhor forma de você fazer isso, para não ter que ficar alterando um a um, é você vir aqui, clica no projeto exemplo, tá? Vai lá no final, né? Usa a tua barrinha de rolagem, o scroll do mouse, chega na última, inclusive aqui não tem até um buffer, ó. Eu vou pressionar o Shift, mantenho o Shift pressionado e dou um clique ali no final, soltei o Shift, soltei o botão esquerdo do mouse para selecionar tudo. Agora eu clico no botão direito do mouse sobre a seleção, ele vai abrir uma janela e essa janela eu escolho informações. Então agora são informações sobre tarefas múltiplas. Eu vou na guia avançado e na guia avançado então eu mudo a tarefa para duração fixa. Por favor, desmarque também controlado pelo empenho e o agendamento ignoro o calendário de recursos. Então, deixa tudo isso limpinho, eu dei OK, tá? Ele vai fazer a alteração, eu vou voltar lá para aquela tarefa inicial que a gente estava trabalhando, essa aqui, ó, criar o conceito de equipe, acho que foi essa que eu abri, ó, ela está em duração fixa, se você quer saber, clica na outra também, foi para duração fixa, tá vendo? Então, todas são duração fixa. Pois bem, agora, o que eu preciso passar para vocês é o seguinte, como atribuir efetivamente os recursos. Um a um, como é que você vai fazer isso? Apenas um resumo do vídeo que a gente viu anteriormente. Você seleciona a tarefa e aqui, quem vai receber recursos são tarefas filhas do último nível hierárquico do WBS. Então, não vem, por favor, colocar aqui name da equipe ou na criação da equipe esses recursos, tá? Quem é que vai realizar operacionalmente esse projeto? São as tarefas filhas. Por quê? Exemplo, essas três aqui, elas congregam a categoria naming da equipe. Então, para você ter o naming da equipe, você precisa fazer essas três tarefas em si. Então, não vai atribuir para as tarefas mães, você vai atribuir para as tarefas filhas. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí, o que acontece? Você seleciona a tarefa especificamente, clica no botão direito do mouse para abrir o cardápio de opções e então você clica em atribuir recursos. A janela de atribuição de recursos vai ficar aqui, ela vai ficar ativa sempre, tá? Você pode ir mudando, isso é muito bom, né? E agora você pode colocar aqui quantas horas na coluna unidades por exemplo, designer ou gestor vão trabalhar. Vamos imaginar que nesse momento da equipe, quem estava sendo o gestor era o Celso Roth. Né? Era o Celso Roth. E aí foi feita uma reunião de 1 hora para criar o conceito da equipe, tá? Com todo mundo. Então, como é que eu atribuo essas coisas aqui? Você vem assim, bom, então você deixou ela selecionada, o gestor participou, obviamente, né? Isso é importante, ele vai tomar essa decisão do logo da equipe, como vai ser o nome da equipe, etc. E aí eu vou dizer que ele trabalhou 1 hora. Tá? Você botou 1 hora aqui para o gestor Celso Roth, né? Clicou, então, ele já fez toda uma conversão em percentual com relação ao calendário do projeto. Essa conversão, assim, eu tenho que ver quantas horas eu configurei no meu calendário de trabalho. Se você quer saber quantas horas o calendário da gente tem, vê lá o vídeo de calendário de trabalho que também está no meu canal do YouTube, onde eu explico direitinho como é que a gente faz exatamente a configuração do calendário de trabalho. Então ele vai pegar exatamente essa 1 hora e lançar no dia das horas que eu programei, eu setei ali para o dia e faz a conversão. Essa 1 hora está correspondendo a 13% do esforço diário, nesse caso. E veja que ele pegou até o valor certinho, 80, que veio lá da planilha de recursos. Tá? E aí, agora eu vou colocar também 1 hora para todos os outros. Veja, o Celso Roth ele não vai entrar como designer aqui, porque ele está como gestor. Tá? Então agora eu vou colocar os membros da equipe dele, né? 1 hora para o Filipão, 1 hora para a Marta, vou botar 1 hora para a Pia e 1 hora para o Renato. Olha aqui, ó. Olha que bonitinho. Olha, R$50 para todo mundo. Tá vendo lá? E aí você já tem um custo de tarefa sendo atribuído. Isso eu acho muito legal. Né? Você poderia até fechar se você quisesse. Agora eu vou fazer uma coisa aqui que, né, veja,
Se você quiser ir vendo o custo dessas tarefas, eu peguei esse arquivo, ele já pronto, tá? Então todas as outras atividades elas já estão com recursos atribuídos. Essas três eu tirei os recursos atribuídos para mostrar para vocês como é que isso ia acontecer. Então não se assustem com a questão do que vai aparecer aqui em termos de custos, tá? Veja, eu vou botar uma coluna de custos aqui, mas por favor, não deixem essa coluna de custos aí, porque senão a gente está desconfigurando a tabela de entrada, que tem nome de tarefa, duração, início, término e predecessor. Eu só vou incluir a coluna custo aqui, mas depois depois após a visualização eu vou ocultar, tá? Ó, eu vou inserir a coluna de custo. Tá ali, ó. Eu começo a digitar custo, já apareceu. Ah, professor, apareceu uma cerquinha aqui. E aí, professor, tá errado? Como que eu não consigo ver os números? É porque, claro, o número não cabe dentro da célula. Você tem que expandir um pouquinho mais ela. Olha, esse projeto já está com 19 mil, custando R$ 19.222. Tá? Mas aquele valorzinho lá, ó, que eram 4 designers mais o gestor, deu R$ 280. Dá para ver o custo deles aqui. Isso é muito legal, tá? Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa muito interessante também. Veja, vocês vão ter que fazer isso atividade por atividade, tá? E aí eu vou abrir lá de novo, né? Botão direito do mouse, abre o cardápio de opções, manda atribuir recursos. Vejam que todos já estão ali, ó. Tá vendo? Todos já estão direitinho, bonitinho, já atribuídos. Aí você vai ter que fazer isso para todos, tá, pessoal? Para todas as tarefas filhas. Para todas as tarefas filhas. O que eu queria essa atribuição ela é relativamente tranquila, porque você tem que ver naquele período você tem que estimar pela tua experiência e pela base de dados que temos, ou seja, outros projetos que são muito similares a esse, que estão nas pastas de projetos similares, né, de pastas de gestão passadas, que eu disponibilizei para vocês. Vocês podem fazer inferências com relação a essa quantidade de horas que foram atribuídas para as tarefas, se vocês quiserem. Mas, pela experiência de vocês, vocês já têm condições, uma vez que vocês estão no 7º semestre, de dizer, por exemplo, olha, quem é que vai elaborar a pesquisa de mercado? Ah, é a designer Marta e o designer Felipão. Ok. Designer Felipão e designer Marta, quantas horas vocês vão alocar para isso? Aí disse, olha, isso aí é necessário umas 3 horas de cada um. Então vocês têm que colocar, né? Quem é você que coloca o gestor da vez que está preparando o orçamento. E aí ele vai, da forma como eu coloquei para criar conselho da equipe, vai lá e atribui as horas. Então logo ele coloque 3 horas e pressiona e clica em qualquer canto, né, de baixo. O Project já converte isso em percentuais, fazendo a relação do esforço diário que ele tem. Bom, e para completar aqui, para completar essa parte, o que é que acontece? Tem um bugzinho, tem um bug no Project que refere-se à questão das tarefas do tipo de duração fixa. Olha só essa atividade, por exemplo, brainstorming para naming, tá? Pode acontecer, por exemplo, que você precise de uma gráfica. A gráfica é um recurso tipo custo, né? Como é que a gente atribui esse recurso? Veja, a gente não bota horas para um serviço, nesse caso aqui pelo Project, a gente já bota o valor da nota do serviço. Então, gráfica, a gente chega aqui para custo, é por isso que lá na planilha de recursos está lá cadastrado gráfica e a gente não botou nenhum custo, porque a gente só vai dizer qual é esse custo daquele prestador de serviço no momento da atribuição para aquela atividade, uma vez que esse prestador ele pode atuar em diversas atividades e cada nota pode ser diferente. Tá? Mas vamos imaginar que para esse brainstorming para naming era necessária a impressão de um pôster com peças gráficas para dar uma ideia aí para a equipe, para você começar a fazer esse brainstorming. E aí vocês investiram R$ 50 para a plotagem de um pôster. Tá?
E aí você vem aqui dizendo assim, eu vou começar, tá, nem colocaram ainda nada de horas. Aí você colocou lá R$ 50, ó, custo, ó, na coluna custo. Clicou para cá, veja que ficou o custo zero. Por quê? Um bug do project. Quando tem uma tarefa tipo de duração fixa e eu vou inserir, eu vou atribuir um recurso tipo custo, o custo não pega. Mas, aí o que eu tenho que fazer? Você remove, clica aí qualquer na gráfica, aqui ou no custo, você manda remover aquela seleção tranquilamente. E você atribui um recurso de trabalho. Por exemplo, brainstorming para. Vamos imaginar que aqui, nesse brainstorming, vai ter o gestor Celso Roth, né? Aqui acho que era o Celso Roth, deixa eu ver se era o Celso Roth que era o gestor. Sim, tá? Era o gestor Celso Roth. Eu vou botar 1 hora do gestor, 2 horas do gestor Celso Roth. E eu vou colocar também aqui o Filipão e a Marta trabalhando com o Celso Roth, como designers nesse caso. Cada um deles também trabalhando 2 horas, tá? Ó, 2 horas da Marta. E aí eu vou pagar, eu vou agora colocar a gráfica, os R$ 50 a gráfica, ó. R$ 50, cliquei em cima, ó, agora colou o custo, tá vendo? Então, resumindo, se você está com tarefas tipo duração fixa, que é o tipo das tarefas que a gente vai trabalhar, nunca comece colocando recursos tipo custo. Nunca comecem colocando recursos tipo custo. Porque senão não vai grudar aquele custo. A pergunta que vocês podem ter é assim, tá, professor, e se só tiver recurso tipo custo? Aí você faz assim, ó. Você insere qualquer recurso de trabalho primeiro, depois recurso a gráfica, tá? Depois de você colocar a gráfica, você remove os outros recursos. Por exemplo, eu vou remover o Felipão, eu vou remover a Marta e eu vou remover o Celso Roth. E aí ficou, ó, permaneceu os R$ 50. Essa atividade ela é relativamente rápida, desde que esses procedimentos eles sejam seguidos. E não esquece de omitir a coluna custos no final da tabela de entrada. Tá? Eu imagino, para cada uma dessas atividades, para a estimativa dessas atividades, eu estimo de 1 a 2 minutos ou 3 minutos para cada atividade filha. Como a gente tem, em geral, em torno de 140 atividades filhas, isso nos dá em torno de uns 300, de 250 a 300 minutos, fazendo bem devagarzinho isso, tá? Essa estimativa bem devagar. Isso nos dá aí em torno de 4 horas de trabalho para ir inserindo essas informações. Né? Em torno de 4 horas. Alguns vão fazer um pouco mais rápidos, alguns vão fazer um pouquinho mais demorados. Tá? Como é que a gente, depois que você colocou todos os recursos, todos, né, atribuiu tudo para todas as atividades filhas, chegou a hora de a gente mostrar o orçamento, o orçamento analítico em si. Tá? E para você mostrar o orçamento analítico, a gente precisa seguir alguns passos que eu vou mostrar na sequência. Bom, para você trabalhar com mostrar então o orçamento analítico, o que você precisa fazer é bem simples. Basta você, obviamente, você está aqui na guia tarefa, você vem em gráfico gigante e você escolhe a opção uso da tarefa. Tá? E ao botar uso da tarefa, veja que ele vai mudar aqui a opção, né? Ele vai mudar aqui a opção para uma outra formatação, onde ele mostra cada uma das tarefas com os nomes dos recursos que foram atribuídos a essas tarefas. Isso é importante. Só que quando você clicar pela primeira vez, ele vai estar configurado para a tabela uso, né? Assim, ó, ele vai estar uso,
ou a tabela de entrada, que aí mostra que é o uso, o trabalho, duração, início, término, ou mesmo a tabela de entrada. Nesse caso, o que a gente vai fazer aqui é pedir para que ele mostre, tá? Ele mostre a tabela custo. Então, eu tenho que ir na guia exibir, tabela custo. Olha, como esse projeto já estava pronto, eu tive que inserir algumas coluninhas aqui para mostrar o que vai acontecer. A primeira vez que você mostra a tabela custo nessa forma de visualização de uso da tarefa, vai aparecer várias colunas aqui, várias. E aí o que você precisa fazer é o seguinte, ó, é omitir todas as colunas. Eu vou dar um exemplo como você faz isso. No de vocês vão ter várias outras colunas além dessas. Eu não me recordo agora qual é a ordem delas, tá? Mas o que você só precisa deixar aí é a coluna trabalho e a coluna custo total. Então aqui eu vou ocultar cada uma delas. Clicando no botão direito eu vou ocultar cada uma delas. Eu cliquei nessa, estou ocultando essa também e estou ocultando também essa aqui, tá? Beleza, ali ficou uma sujeirinha, você viu, mas eu só fiz mexer aqui e aí ele desapareceu. Então eu tenho trabalho e custo total. Bom, beleza. E agora o que é que eu faço? Você vem em cima do nome trabalho, clica no botão direito do mouse e vai em campos personalizados. Desculpe, não é campos personalizados, é configurações de campo. E em configurações de campo, na janela configurações de campo, veja, está lá nome do campo, trabalho, e o título tá em branco, você digita unidades, e clica em OK, tá? Por quê? Porque pode acontecer de você ter algum recurso material aqui em vez de horas, e aí fica estranho, por exemplo, você usando folha, né? Aparece aqui 4 folhas, e aí o rótulo da coluna é trabalho, fica muito estranho. É melhor você substituir o rótulo dela para unidades, que faz mais sentido. Depois que você faz isso, você pode ocultar essa parte, ó. E aí você tem aí o teu orçamento analítico bem direitinho, bem bonitinho, bem discretizado, tá? Existe um passo a passo do que eu acabei de falar também no Moodle, na área relativa ao MS Project. Você vai ver ali, quando tem um documento de passo a passo para a criação do orçamento analítico. E ali diz o que você deve fazer quando você tem o teu cronograma já formatado e você já atribuiu os recursos. Então, o que é que você tem que fazer passo a passo para se orientar nessas buscas dessas guias e as tabelas específicas. Bom, eu espero que tenha sido claro o vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, por favor, me procurem durante a aula mesmo ou em horário extra classe com prévio agendamento. Bom trabalho a todos!